estar no campo de futebol, estar no Maracanã, lotado, isso causa satisfação a ele, isso causa alegria a ele. Talvez para uma mulher ir ao shopping, hoje eu vou ao shopping. Ela passa na frente daquela loja de bolsa e ela vê aquela bolsa tão desejada e ela compra aquela bolsa. E ela vê aquela sandália e ela compra aquela sandália. E ela vê aquela blusa e ela compra aquela blusa. Então, quando fala de shopping para uma mulher, o sorriso dela fica de orelha a orelha. Isso causa prazer, isso causa alegria. E eu acho que todo mundo vai concordar que quando a gente se reúne para comer também é muito bom. Ou vai ter um churrasco, ou vai ter um almoço, vai ter confraternização. Bênção, vamos comer. Isso causa alegria, isso causa satisfação, isso causa prazer em nós. Então existem muitos lugares que podem nos causar, que podem nos transmitir, que podem nos trazer alegria. Porém, somente um lugar te traz satisfação total. Apenas um lugar traz a você a compreensão da sua vida. Existem muitos lugares que te causam prazer, que te causam alegria, mas só existe um lugar que a alegria é plena, que a alegria é duradoura, que a alegria não é momentânea, que a alegria ela é infinita, ela é eterna. E esse lugar é na presença do Senhor. Queridos, houve uma época que eu não estive na presença de Deus. Eu não conto isso com alegria, não. Mas eu frequentava alguns lugares e, dado momento, me vinha à cabeça e eu me perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Mas hoje eu entendo que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Quem concorda com isso diz amém. Esse lugar de satisfação, de compreensão, é a presença de Deus, o centro da sua vontade. Então Jonas, ele recebe uma ordem, Jonas recebe uma direção de Deus, e Deus diz a ele: Jonas, profeta, preciso que você vá até Nínive e clama contra ela. Nínive, irmãos, ela era conhecida pelo seu orgulho. Nínive era conhecida pela sua ganância, pela violência, pelo adultério. Nínive era conhecida por uma cidade que torturava crentes, irmãos, de maneiras horríveis. Crentes eram mutilados, eram colocados em barcos, deixavam à deriva e ficavam lá sofrendo. Quando Jonas recebe essa missão de Deus, essa direção de Deus, ele não se coloca como profeta, mas ele se coloca como juiz e fala assim: não, eu não vou até lá, porque essa cidade não merece a misericórdia de Deus. E eu vou um pouquinho mais longe. Jonas também ficou com medo. Primeira coisa que nós ficamos com medo, o que a gente faz é correr. E Jonas, ele toma uma decisão. Ele recebe uma direção de Deus. Deus manda ele para Nínive, mas só que Jonas vai para Tarsis. Tarsis, queridos, é a localização dessa cidade, e até hoje não se sabe exatamente onde fica essa cidade. E estudiosos acreditam que essa cidade poderia ser Tarcesos, localizado na costa sudeste da Espanha. Mas o que a
A Bíblia quer dizer para nós que ele foi para o lugar mais distante conhecido pelos israelitas. Talvez para nós seria o fim do mundo. Ele queria fugir para um lugar que onde ele fosse que ninguém o conhecesse, que ninguém o reconhecesse, que ninguém entendesse. Ele falou assim: Deus está me mandando ir para Nínive, eu vou para um lugar mais distante. Ele toma essa decisão de ir para o lugar mais distante. Jonas tomou a decisão de optar e escolher o que ele achava correto, ou melhor, a decisão a ser tomada do seu ponto de vista. E eu quero destacar aqui nesse momento com você que, assim como Jonas, você também recebeu uma direção de Deus. Que assim como Jonas, Deus tem propósito para a sua vida. Que assim como Jonas, Deus estabeleceu desígnios para você. Você não está aqui, você não é fruto do acaso. Deus sonhou com você, Deus planejou você, Deus desenhou você, Deus imaginou você, Deus fez todo esse mundo para você poder desfrutar dele. Mas só que muitas das vezes, essa é a questão. Nós nos achamos tão autossuficientes, tão capazes de decidir, de escolher, de opinar, de tomar a decisão, e achamos que estamos tomando a decisão correta, que estamos tomando a decisão certa. Escolhemos caminhos que não são os caminhos de Deus, que não são a vontade de Deus, que não é aquilo que Deus determinou para você. E é muito bom, né? A gente parar e pensar e pegar a Bíblia e começar a falar assim: Jonas, né? Profeta, Deus falou com ele. Por que Jonas fugiu? Por que Jonas tomou essa decisão? Somos muito bons para poder julgar, mas na verdade, será que você muitas vezes não tem um pouquinho de Jonas? Será que muitas vezes você não foge daquilo que Deus separou para você fazer? Será que muitas vezes você não foge de Deus também? Deus, você manda ir na casa do irmão lá, vai, fulano, vai visitar o irmão. Você vai lá para Campo Grande. O irmão mora lá em Paracambi. Não, eu lembrei, eu tenho que ir lá em Campo Grande pagar uns negócios. Será que você também não foge às vezes? Será que você não corre também às vezes? E Jonas escolheu ir para Tarsis, ao invés de ir para onde Deus tinha o enviado. O pior de tudo não é fugir, não é não ir para Nínive. Sabe qual é o pior de tudo, irmãos? É fugir da presença do Senhor. Porque aonde tem a presença de Deus, você está protegido. Aonde tem a presença de Deus, você está guardado. Aonde a presença de Deus, há o cuidado de Deus, há o amor de Deus. Por isso que eu perguntei para você no início: aonde você está? Você está próximo da presença de Deus, ou você está longe da presença de Deus? Você está junto com Deus, ou você está longe de Deus? O propósito de Jonas é ser infiel à sua missão. Ele tomou essa decisão dentro de si: eu vou ser infiel a essa missão. Mas, irmãos, quando os planos do Senhor, não tem como fugir. A Bíblia diz em Isaías que, agindo Deus, quem impedirá? Não tem como você fugir de Deus, irmãos. Não tem como você correr de Deus, não. Existem algumas coisas que você pode fazer que o pastor não vê. Existem algumas coisas que você vai fazer que o teu marido não vai ver. Conversas no WhatsApp. Existem coisas que a tua esposa não vai ver. Filhos que aqui estão, adolescentes que aqui estão,
Mas eu digo para vocês, Deus vê tudo. De Deus não tem como esconder nada, irmãos. Nada fica escondido aos olhos de Deus. O Salmo 39 diz que para onde eu irei? Se eu for para o mais alto monte, quem está lá? Deus. Se eu for para as profundezas do mar, quem está lá? Deus. Se você permanecer na terra, Deus também está, irmãos. Não tem como você fugir de Deus. Não tem como você se esconder de Deus. Existem coisas que você vai fazer que o teu patrão não vai ver. E se a tua consciência não te condenar por aquilo, você pode ter certeza que Deus vai te apertar. Deus vai trazer a você a clareza. Aquilo que você está fazendo está errado, e você vai precisar entrar no eixo e fazer aquilo que é certo. O propósito de Deus, o propósito de Jonas foi ser infiel a Deus, aquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. Mas o Senhor, recorrendo ao seu domínio sobre os fenômenos da natureza, ordena os acontecimentos de forma tal que o profeta cumpra a vontade de Deus, e desse modo a palavra de Deus será anunciada aos povos pagãos. Vamos ver o que aconteceu, irmãos? Se você permaneceu com a tua Bíblia fechada, se você foi inteligente, não fechou para dar dificuldade de achar igual foi antes. No versículo 3 nós vemos que Jonas fugiu para longe da presença de Deus. Aí no versículo 4 Deus começa a dizer: mas o Senhor lançou o mar no vento forte e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quê? Se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. Sabe aquela história? Não tem nada a ver com isso. Jonas achou que tinha como fugir. Chegou-se ele ao mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Está aí nesse pesado sono? Levanta-te, invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o quê? O mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Não quiseram matar Jonas, eles ficaram ali com grande temor. Lhe disseram: o que é isto que fizeste? Olha o que a desobediência faz, irmãos. Olha o que a desobediência faz, irmãos. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Existe um preço, irmãos, que se paga quando se foge da presença de Deus. E eu vou dizer para você: esse preço não tem como você pagar. A verdade é que obedecer é mais difícil. Desobedecer é mais fácil. Mas desobedecer custa muito caro. Obedecer é difícil, mas é melhor. Desobedecer é mais fácil, mas custa caro. Obedecer é difícil, mas é melhor. Não seja corajoso ao ponto de desobedecer a Deus, porque coisas vão vir sobre você. Isso não é praga que eu estou rogando,
Não estou profetizando maldição sobre a sua vida, não, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Gálatas diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Isso que o homem plantar, isso que o homem semear, o que ele vai fazer? A semeadura é opcional. De que maneira? Você escolhe o que você vai plantar. Mas a colheita, ela é obrigatória. Se você plantou amor, você vai colher amor. Se você plantou fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você plantou lealdade, você vai colher lealdade. Agora, mas se você plantou inveja, intriga, ódio, discórdia, é isso que você vai colher. E depois não adianta culpar a Deus por tudo aquilo que você está vivendo, porque foi fruto daquilo que você semeou. Mas então não estou sentenciado à morte, não. Você está sentenciado a desfrutar aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Deus livrou Jonas do mar, da tempestade, livrou. Então, às vezes, obedecer pode parecer difícil, mas é melhor. Desobedecer é mais fácil, mas custa caro. E eu continuo te fazendo mais algumas perguntas hoje. Qual o lugar que você se encontra hoje? Jonas, para fugir da presença de Deus, o primeiro ponto ele fez, comprou uma passagem. Será que você veio para a igreja hoje pensando assim: acho que eu vou voltar para o mundo, acho que eu vou voltar para as minhas práticas, vou largar esse negócio de igreja, isso aí está por fora, está chegando o carnaval aí, né? E eu vou pular o carnaval, vou sair da escola de samba, vou nesses blocos aí, e depois eu volto. Talvez você vai gastar dinheiro com isso. O engraçado é que o texto fala que às vezes, quando Deus dá uma ordem para você fazer alguma coisa, e você tem que gastar alguma coisa, você não faz. Quando é para fugir, Jonas até gastou dinheiro, meu. Jonas gastou dinheiro, ele comprou uma passagem. Irmãos, viajar para um lugar longe, né? Vamos se imaginar aqui. A Bíblia diz que era o lugar mais